Namastê. Oi, Rosa, namastê. Nossa, caiu minha conexão, tava falando sobre relacionamentos e no final das contas caiu a minha internet com tudo aqui. Conexão. Tudo bem? Namastê. Boa noite. Então, eu tava falando sobre relacionamentos e eu vou falar sobre um assunto que eu tenho recebido muito aqui nos meus atendimentos. Namastê. Que é tesão, libido ou falta de tesão, né? E falta de libido, tá? Nas relações. Eu tô fixando aqui o comentário. É, muito te interessa? Eu acho que interessa a todo mundo, né? Todas as pessoas que se relacionam. E eu acho que é fundamental a gente abordar esse assunto, principalmente agora, nessa época que os casais, eu não sei se todos estão passando pelo mesmo problema, mas a maioria que eu tenho atendido aqui, eles têm relatado que devido a esse isolamento social, muita sombra, né, desse casal tem vindo à tona. E esse casal tem perdido o tesão, sabe? Perdido a libido. Talvez porque eles estão se deparando com um lado. É importantíssimo falar sobre isso, né? Eu que agradeço, Aline. Gratidão. Sejam bem-vindos. Então, e eu acredito porque essas pessoas, elas têm se deparado com as sombras sabe, as suas sombras no outro, né? Esse isolamento, acho que ele tem causado isso, você se deparar com a sua sombra. E o tesão, a libido, acho que ela tem muito a ver com a admiração que a gente tem, né? Pelo outro, tá? Assim como o amor também, eu acho que tem tudo a ver, essa ligação, né? Tem tudo a ver com admiração. Mas eu falo assim de um relacionamento, não esse relacionamento carnal que a gente costuma ver por aí, né? De só sexo por sexo, sem, sabe, uma troca de pele, enfim, uma coisa bem primitiva. Não, eu tô falando a respeito de relações mais profundas, né? Onde aqueles parceiros, eles fazem essas trocas envolvendo emoções, né? Com trocas energéticas mesmo, né? Onde você se nutre e nutre o seu parceiro, né? Então, eu tô falando desse tipo de relacionamento. E quando você se nutre, né, da energia desse parceiro, a troca ela é muito benéfica para os dois. O fundamental para essa relação ser prolongada, vamos dizer assim, né, ter durabilidade nos tempos atuais, né, que as relações são muito frágeis, é importantíssimo que você tenha admiração, que você cultive admiração pelo outro. E o tesão tem tudo a ver com isso, tudo, né? Então, se você tem um parceiro, uma parceira que você não admira, sabe? Pensa assim, se a sua criança, se você como criança hoje, você se orgulharia de ter esse parceiro, sabe? É uma pessoa que você se orgulharia de ter como amigo, de ter como parceiro, né? A sua criança aprovaria essa relação de vocês? Porque isso tem tudo a ver com a sua verdade também, a verdade mais pura do seu coração, né? Então, a sua criança é a sua verdade, a sua essência. Então, se ela não aprova, né, aquele tipo de relacionamento que você está vivendo hoje com o seu parceiro, provavelmente você não vai ter tesão por ele, né? Ou por ela. Então, a gente tem que ficar atento com isso, né?
E as trocas também, para elas poderem ter uma libido, ter uma energia a mais, né? Energia criativa, energia da libido mesmo, do fogo, né? Uma Kundalini ativada ali. Além da admiração, você tem que jogar com a sua verdade. Então, aquele parceiro, ele tem que ser cúmplice seu na sua verdade. Você pode se abrir para ele, né? Abrir o seu coração e se expor sem medo, porque ele tá ali para isso, para te ajudar, para te apoiar, né? Isso tem muito a ver com libido também, sabe? Então, se você não consegue, você acaba colocando um personagem para você poder se relacionar com o outro, né? Você não consegue expressar a sua verdade, né? O que você tem dentro do seu coração, é muito difícil de você ter tesão também, sabe? Porque isso está super relacionado, gente. Eu sei que isso parece loucura, mas não é. Isso está super relacionado. Eu sei que às vezes nessas relações tão superficiais que a gente tem levado, né, que a humanidade aqui tem levado de planeta Terra, que as pessoas só de verem a outra pessoa já sente tesão, né? Os homens normalmente eles são mais visuais mesmo. Então, talvez só de ver uma mulher ele já sinta tesão, né? Enfim. Mas para essa relação durar, tem que ter admiração e você tem que poder ser verdadeiro, autêntico, né? Tô perdida já faz um tempo, é verdade, Rosa. Eu acho que todo mundo tá passando por isso, sabe? A gente está se perdendo porque a gente está indo muito contra o nosso coração, contra a nossa criança, as vontades do nosso coração, contra a nossa verdade, né? Então a gente tem que ser bem honesto com a gente, sabe? A gente está se priorizando. E outra coisa também, o que eu acho que desperta libido, sabe? Não só no relacionamento afetivo, mas para a vida. É a gente se amar, a gente se aceitar, né? E a gente ter prazer em estar na nossa presença, né? Viver pra gente, sabe? Se priorizar. Isso tudo faz com que a gente se relacione com pessoas que também estão nessa vibração, sabe? Que sentem prazer em viver, que sentem ter tesão em viver, né? Então, se a gente se relaciona com pessoas que sentem tesão na vida, né? Isso quer dizer que a gente também está vibrando isso, né? Porque a gente atrai muito daquilo que a gente é, né? A gente atrai o que a gente é, na verdade. Então, os relacionamentos hoje, eles são muito pautados nessa falta de profundidade, né? Então, a gente não tem profundidade nos relacionamentos. E quanto mais raso é esse relacionamento, né? Mais vai ficando difícil da gente se relacionar de verdade, a gente trazer a nossa verdade, abrir o nosso coração para o outro, né? Porque é tudo muito superficial, né? E outra coisa também, se você vai só pela capa, pela aparência física, né? O tesão também pode surgir só de um olhar, enfim, você se relacionar com aquela pessoa momentaneamente, porque o que faz perdurar é você se abrir, é você ser acolhido pelo outro, né? Você expressar a sua verdade e você ter admiração pelo outro. Você só consegue ter admiração pelo outro se você o conhece de verdade. Então, assim, essas relações que são rápidas, né? Que são só de pele, essas relações muitas vezes elas acabam prejudicando a gente, né? Prejudica porque afasta a gente cada vez mais da nossa verdade, né? Então, quanto mais você se relaciona só pelo físico, só pela matéria, né? Mais a gente vai se afastando da nossa verdade, né? Da nossa essência. E isso enjoa também, tá? Enjoa. Logo você, de tanto você se relacionar assim, uma hora você vai se enjoar disso. Porque, pensa aqui comigo, né?
se você gosta, tudo que é na matéria, só baseado na matéria, tá? Vou fazer uma comparação aqui. Se você gosta muito de pudim, né? E você ama pudim, você quer comer pudim hoje, amanhã, depois, né? Você comendo todo dia pudim, aquele pudim, no primeiro dia vai ser maravilhoso, no segundo dia também maravilhoso, no terceiro dia também. Mas imagina só você comer pudim todos os dias, uma hora você vai enjoar, você vai olhar na geladeira, você vai falar, poxa vida, tem pudim aqui ainda. Então assim, a gente tem que pensar nisso, que tudo que é baseado na matéria, na superficial, isso faz com que a gente enjoe mesmo, sabe? Então, o tesão, ele vem disso, ele não é raso, não é material, sabe? A gente tem que começar a se relacionar com as pessoas não só pela matéria, mas pelo que ela é, sabe? Pela essência dela, pela energia. Hoje em dia, como eu falei, tem homens que são muito visuais, mas tem homens que já estão mais abertos, estão mais expandidos e, né? Tem aquele ditado que diz: o santo não bate mais. É verdade, mas eu acredito assim, que tudo enjoa, né? Mas não bate mais por quê? Porque já enjoou. Então não era um relacionamento, Rosa, profundo, sabe? Não tinha profundidade. Você não podia ser o que você realmente é, em essência, com aquele ser, porque senão não enjoaria. Penso assim, mas não consigo agir. Então, na verdade, você tem que ser assim, né? Você não tem só que pensar, você tem que ser, né? Tem que ser o que você é, expressar a sua verdade, sabe? Para você poder atrair um relacionamento que o outro também expresse a verdade dele, sabe? Seja honesto com ele, para você poder vibrar e atrair esse tipo de relacionamento para você, né? Então, a gente só atrai aquilo que a gente é, não tem jeito. E isso é fato. Tanto as sombras como a luz, tá? E os relacionamentos também eu acredito que existem ciclos, né? Então, a falta de tesão não é só a falta de admiração, não é só a falta de profundidade nas relações, né? Você olhar além da capa, né? Para você poder se relacionar. Mas é também, acho que, um final de ciclo. Eu acho que os relacionamentos aqui no planeta Terra, eles têm início, meio e fim. Eu acho que como tudo, né? Tudo a gente está em constante mudança. Então, se o relacionamento ele não evolui, né? Se os dois não evoluem como seres humanos naquela relação, não tem como dar continuidade, sabe? Você tem que pular para outro ciclo, sabe? Ou para um outro relacionamento, ou ficar sozinho, né? E se iluminar, ou então ir para um relacionamento onde você possa fazer uma troca e se nutrir com aquela troca, né? Que aquela troca seja harmônica para você e para o outro, né? Então, como seriam em Marte? Eu não sei como seria em Marte. Mas olha, se o ser humano é complexo aqui no planeta Terra, seria em qualquer planeta, né? Em qualquer dimensão, sabe? Porque é tudo dentro, né? Não é nada fora. Então, seria isso. Seria igual, sabe? Porque a gente não sabe se relacionar. Essa é a verdade, né? Então, essa é a realidade, sabe? Honesto empreendedor. Então, e esse tipo de relacionamento onde eu estava falando dos homens, né? Que os homens são muito visuais. Mas os homens de hoje, sabe? Que estão um pouco mais expandidos, estão mais abertos, né? Estão em contato com o seu feminino, estão com feminino e masculino em equilíbrio. Esses homens, eles não vão só pela capa, né, da mulher, né? Pela aparência física. Né? Isso é muito relevante ainda, óbvio, né? Porque eles são visuais mesmo, os homens. Mas, se ele sente que aquela mulher, por mais que ela seja linda, sabe, super produzida,
ela tem uma energia que não condiz com aquilo que ele está buscando, sabe? Não sintoniza, né? Ele não vai sentir tesão, porque não é uma troca válida para ele. Ele não vai se nutrir com aquele ser que está ali, sabe? Então a gente tem que partir desse princípio. Você não conhece nenhum, mas existem, viu? Talvez você esteja sintonizando com os homens errados mesmo. Você está buscando uma coisa, né? E você está vibrando outra, sabe? Então você tem que se sintonizar com pessoas, mas você tem que agir de uma determinada forma para você poder se sintonizar com aquelas pessoas que você está buscando de verdade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é vegana, ela não vai buscar uma pessoa numa churrascaria, né? Isso é só um exemplo, vai. Mas a gente até pode achar, né, um vegano dentro de uma churrascaria, mas eu acho que isso é impossível, né? É um exemplo. Mas talvez você esteja buscando nos lugares errados, sabe? Ou você está vibrando errado, né? Você está querendo uma coisa e está sentindo outra, né? Está pensando uma coisa e sentindo outra, né? Então você tem que pensar e sentir de uma determinada forma para você se sintonizar com aquilo que você quer, né? E existem sim, existem esses homens, existem essas mulheres, né, que não vão apenas pela capa, pela aparência, mas que são mais profundos, né, e buscam relacionamentos mais profundos, onde eles possam se nutrir, né, daquela relação. Essas relações desiguais, né, onde você só dá e não recebe nada em troca, né? Então você não se nutre com aquele relacionamento. Isso também faz com que a gente perca o tesão no relacionamento, porque a relação a dois não é só o sexo, gente, não é só sexo, né? É uma parte bem determinante, né? Vamos dizer 50% da relação, mas se você não se nutre em pensamentos, assim, os pensamentos não batem, né? As emoções não batem, você não pode ser verdadeiro com aquele outro ser, tudo isso pesa muito na relação, né? E pesa também nessa baixa libido, né? Então, se você quer conversar com o seu parceiro, com a sua parceira sobre determinado assunto, e os pensamentos não batem, né? As conversas não batem, então no mental já não tem nada a ver, né? Então vocês estão totalmente desconectados no mental, né? Emoção, você não pode expressar aquilo que você é, você não pode falar as coisas do seu coração, já tem a desconexão emocional, né? Aí é um passinho para não ter a conexão no físico também, né? Porque tudo começa do energético, do emocional, do mental, para depois se materializar ali, né? Aquilo que eu falei de começar primeiro pelo físico, pela aparência física, né? Você sentir tesão pelo físico, isso acaba logo. Isso não é um relacionamento que é durável, né? Você não vai ter uma evolução ali com aquele outro ser só pautado nessa relação física, né? Isso enjoa, aquela história do pudim. Então a gente tem que aprofundar as nossas relações, né, Rosa? Rosa, tem alguma dúvida? Acontece bem isso comigo. Então, acontece isso, acho que com todo mundo, que olha o que eu tô tendo de pessoas que estão falando a respeito disso, que não sentem mais, sabe? Que perdeu a libido, que perdeu a vontade de se relacionar, né? Por conta disso, gente, é um absurdo. Acho que tudo vem da base de valores, o respeito, empatia e outros. Sim, respeito, empatia, mas assim, na matéria de tesão, eu acho que tem muito a ver mais com admiração mesmo, sabe? Admiração, se admirar aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa acolher você, sabe?
sabe? A sua verdade. Então ela acolhe a sua verdade, sabe? Você pode ser você mesmo, autêntico, né? Que ela vai te acolher, sabe? Então isso pesa muito no relacionamento. Então quanto mais a pessoa te acolhe, quanto mais você se expressa, você fala de você, as pessoas gostam muito de falar delas mesmas, né? E quanto mais você fala com o outro sobre isso, né? Você se expressa, nossa, mais tesão você sente. Vivemos numa sociedade superficial, onde você se veste de uma falsa embalagem e quando o parceiro vê, a verdade se desconecta. Exatamente, é isso mesmo. É porque é aquilo que eu falei, no primeiro momento te atrai, porque está em sintonia com aquilo que você gosta, né, fisicamente falando, mas quando você vai ter uma conexão alimentar, energética, não tem liga, sabe? Por quê? Porque tá totalmente... não tem sintonia com você, sabe? Com aquilo que você busca de verdade. Mas a pessoa precisa se conhecer, né? Para ela poder fazer esse parâmetro, né? Conexão de alma, isso que procuro. Então, o Tantra, ele ajuda muito a transformar os amantes medíocres em almas gêmeas, né? Porque ele proporciona uma conexão. Você fez o curso de trocas energéticas, não fez o de Tantra, né, Rosa? O Tantra, ele te conecta com o outro a partir da emoção, sabe? Usando os sentidos, você toca a pessoa, você se relaciona com aquele ser que está na sua frente ali, sabendo, tendo consciência de que ele é um ser divino, sabe? Então você olha nos olhos, olhar nos olhos do outro é muito importante, né? Essa troca, nossa, ela nutre muito a gente conhece muito da pessoa, daquele ser que está ali na nossa frente através do olhar, do toque. Imagina quantos pontos de energia a gente tem nas mãos. Quando você toca a outra mão, você está trocando ali muita energia, muita informação. Boa noite, desculpe, tenho que ir. Ótima noite, gratidão pela troca. Ainda quero fazer o Tantra. Então faça. Agora em outubro, vai ser do dia 26 ao dia 30. A gente vai fazer o curso de Tantra, são 4 dias. Né? Então a gente vai abordar sobre isso também, tá? Sobre essas trocas energéticas e a importância da gente fazer essas trocas do olho no olho, né? O toque, né? O toque é muito importante na troca, gente. Isso tem tudo a ver com libido, sabe? Despertar da Kundalini. Oi, Thaisa, namastê. Então, o Tantra, ele proporciona isso, né? Mas o mais importante é o autoconhecimento, gente. O autoconhecimento, a gente tem que se conhecer o nosso corpo, se empoderar, né? Eu acho que para você poder se encontrar um parceiro de acordo, em sintonia com aquilo que você busca de alma, com a sua alma, né? Você tem que se conhecer, porque senão você não vai saber reconhecer essa outra alma, né? Isso que é o mais importante. Então, eu não sei vocês, mas para mim isso está muito relacionado, o tesão e a falta de tesão também com o outro, está super associado à admiração, né? E essa profundidade também, sabe? Que a gente coloca nas relações, a você ser verdadeiro, autêntico com o outro, sem máscaras, sabe? Mas como você não ter máscaras no relacionamento hoje em dia, né? Um relacionamento onde, uma sociedade onde tudo é mascarado, né? A gente não fala dos nossos sentimentos reais, né? Oi, Thaisa, que saudade! Ai, que bom! Agora eu tô falando sobre tesão e relacionamentos, né? Um assunto polêmico aqui. E eu tava falando que o relacionamento, Thaisa, o tesão, ele tem tudo a ver com admiração e você poder ser autêntico com o outro, né?
Eu acho que isso é muito importante nas relações. Estou na busca do autoconhecimento. Sim, Rosa, você está no caminho certo. Você está fazendo tudo certo, sabe? Você está se conhecendo, você está cuidando da sua energia, né? Então, você está tentando curar as suas emoções, né? Aquilo que já virou um padrão nocivo para você, né? Então, no seu campo vibracional ali, tá super certa, sabe? E você, mais cedo ou mais tarde, vai achar uma pessoa alinhada com tudo isso que você está buscando, né? Porque de tanto a gente buscar o autoconhecimento, a gente acaba encontrando esse autoconhecimento, né? A gente encontra o que a gente busca. E aquilo que a gente está buscando também está vindo de encontro, né? Pra gente. Então, uma hora você vai encontrar uma pessoa com a mesma sintonia, né? De alma. E para fazer durar isso, é importantíssimo a gente cultivar esse tesão, esse amor pela vida, essa vontade de viver, né? Esse prazer em viver mesmo, né? O tesão é o prazer em viver. Então não é só para relacionamentos, né? É para tudo na vida. Tudo na vida a gente tem que colocar um tesão, né? Então a gente tem que gostar da nossa vida, gostar da forma como a gente vive. A nossa criança, ela tem que estar muito bem curada. É aquilo que eu falei no curso de trocas energéticas, eu falei a respeito da criança interna ferida. A criança interna ferida, ela faz com que a gente saia, sabe, do nosso propósito, do nosso caminho, daquilo que alegra o nosso coração, do prazer de viver, né? Então a gente tem que se alinhar com essa criança, tem que fazer as pazes com essa criança, né? E escutar essa criança, né? Isso é muito importante, sabe, Rosa? Muito importante. Olha, muito bacana poder falar com vocês sobre isso, né? Se tiverem mais algumas dúvidas sobre, né, coloca aí a opinião de vocês a respeito do tesão, né? O que te dá tesão na vida, sabe? O que te dá prazer hoje, sabe? A gente tem que começar a observar isso na gente, né? A gente tem que observar isso na gente. Sim, é muito bom conversar sobre isso com vocês. Essas reflexões anímicas a gente está fazendo para isso, sabe? Para a gente poder colocar para fora muitas emoções, né? Muitos sentimentos, sobre curar a criança. Então, a cura da criança interna, a gente precisa fazer as pazes, na verdade, né? Com essa criança interna. Porque a gente já vem numa sociedade onde tudo aquilo que faz o nosso coração vibrar quando criança, a sociedade ela poda, né? Ela poda. Você tem que se enquadrar naquilo que a sociedade impõe, né? Então vai adulterando a sua essência, né, de criança. Você tem que se tornar um adulto, né? E muitas vezes aquilo que a sociedade impõe, a sua família impõe para você fazer, vai totalmente contra a sua verdade, aquilo que você veio fazer nesse planeta, né? E isso faz com que você diga um grande não para a sua criança, né? Você vai anulando, né? Você vai tentando esconder, matar essa criança, sufocar essa criança dentro de você, né? Então chega uma hora que essa criança ela fica super irritada com você. E às vezes as coisas não dão certo na sua vida porque você está indo totalmente contra o seu coração, a sua verdade, que é a sua criança, né? Fala mais sobre curar. Liberdade me dá prazer de vida. Então, liberdade. É muito bom, nós somos livres, né? Nós somos livres. A gente tem que ser livre para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Para a gente poder pensar e agir da forma que a gente entende como necessária para esse processo, para que esse processo de experiências mesmo aqui no planeta Terra sejam proveitosos,
né? Então a liberdade de escolha é nossa, nós escolhemos, né? E isso para relacionamento, para tudo, né? Para trabalho, para tudo na vida. A gente tem que ter essa liberdade de escolha, né? Se relacionamento que você está hoje, como eu vejo nos atendimentos, não tá bacana, né? Você não tem mais tesão, você não tem mais troca, né? Essa troca não te nutre, né? Você tem a liberdade de encerrar esse ciclo, né? Ou então tem a liberdade também para ressurgir, né? De matar um ciclo e ressurgir com a mesma pessoa, mas de uma outra forma, um outro formato esse relacionamento, né? Então a gente tem liberdade de escolha, né? A gente só precisa agir, né? E ter clareza também para ver qual é o melhor caminho para a gente tomar, né? Um caminho que sirva para a evolução. Então os relacionamentos eles têm que ser pautados para a gente evoluir. Imagina, a gente está se relacionando com um outro ser ali. Eu falo isso para as pessoas espiritualizadas, né? Porque tem muita gente que não está nem aí para isso, né? Mas se os dois têm aquele propósito de estarem juntos para poder se curar, sabe? Para poder trabalhar todas essas emoções mal trabalhadas, esses padrões inconscientes, curar não só eles, mas curar os próximos, os descendentes deles, né? Então tem um propósito maior aí de evolução, né? De expansão de consciência. Então é isso que a gente tem que trazer para os relacionamentos. E a liberdade de escolha é nossa, Rosa, sabe? Reprimir destrói. Então, reprimir, se você reprime a sua criança, você destrói, sabe? Você destrói os seus sonhos, né? Você se afasta da sua verdade, se afasta, você vai para um outro caminho, no final das contas, se você tiver essa consciência de se reconectar, né, com o seu coração, com a sua criança, com a sua verdade, você vai dar um círculo, uma volta muito maior, você poderia encurtar aquele caminho, né? Então você vai dando voltas, perdido ali num labirinto, né? Sendo que é muito mais fácil você se conectar com essa criança e saber qual é a necessidade dela, acolher essa criança, né? Trazer as vontades dessa criança para o seu presente momento aqui, curando, né? Acolhendo, né? Então a gente não pode reprimir. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, a sua criança aprova o ser humano que você é hoje, aprova o parceiro que você está se relacionando, né? Então você pensa um pouco, nossa, eu quando criança, eu gostaria de me relacionar com uma pessoa dessa como amigo, sabe? Gostaria de ter perto de mim uma pessoa dessa, sabe? A criança que eu era se orgulharia de quem eu sou hoje. A gente tem que observar isso, gente, né? Isso é muito importante. Isso faz parte de um processo muito maior de autoconhecimento e de autocura. Curando a criança, a gente cura metade dos nossos problemas, tá? Principalmente relacionados a isso de ter prazer na vida, sabe? Despertar o prazer em viver, tá? E assim, se a pessoa não tem essa conexão, né, com ela mesma, quando ela não está conectada com a essência dela, com a verdade dela, não adianta ela trocar de parceiro não, tá? Ir pulando de relacionamento em relacionamento, não vai adiantar nada, sabe? Ela só vai trocar de endereço ali, sabe? Porque os problemas vão ser os mesmos, porque você precisa tratar aquilo. Então, a gente precisa tratar aquilo. Se aquela pessoa veio com aqueles problemas, com aquelas sombras para você atraiu aquele ser, você precisa curar aquilo, né? Senão você vai pular para outro relacionamento e vai provavelmente repetir os mesmos padrões nesse relacionamento, né? Então é isso, gente.
Eu espero ter podido ajudar de alguma forma, falando a respeito do tesão, da criança interna, né? Do prazer em viver. A gente precisa ter prazer em viver, gente. Então vai ter o curso de Tantra no mês que vem, se vocês quiserem fazer, tá? Entre em contato comigo aqui pelo direct, né? E tem o link na bio do Telegram, porque assim, os cursos eles são realizados pelo Telegram. Então você vai ter que entrar no canal no Telegram para você poder participar desses cursos. A gente abre um grupo, né? E eu direciono vocês para esses cursos, que são 4 dias de curso, tá? Então vai ter o de recalibração cósmica do dia 19 ao dia 23 e o de Tantra do dia 26 ao dia 30. A gente vai abordar sobre esses assuntos também, de trocas energéticas, criança interna, sabe? Tudo isso tem super a ver com o Tantra, com a sexualidade, com o prazer em viver, com o tesão, tá bom? Então, olha, gratidão imensa pela presença de vocês, maravilhosa essa troca, tá? Espero ter podido ajudar de alguma forma, tá bom? Namastê, gratidão, gratidão.